Deixa eu chamar aqui, então, o professor, cientista político, professor da UNB, Luiz Felipe Miguel, para conversar com a gente. Boa tarde, Oi, Sinara. Luiz, tudo bom? Boa tarde. A gente está aqui, todo mundo emocionado com essa homenagem, né? É muito forte. Agora, sim, é isso. A gente tem uma situação dramática no Brasil, mas a gente também tem que ver que a gente tem aí os depósitos de força para a gente resistir, para a gente virar esse jogo. A gente não pode achar que a gente está derrotado, porque a gente não está. A gente só está derrotado se a gente não lutar. Exatamente. Olha só, o professor Luiz Felipe está lançando um livro. Eu vou colocar aqui a capa do livro para vocês. Coloca a capa do livro dele, por favor, Gui. Opa! Cadê? Deixa eu ver aqui. É o primeiro que eu te mandei, que chama Democracias. Deixa eu pegar aqui, peraí, só um momento que eu quero mostrar para as pessoas a capa aqui. É tanto print que ele se perdeu aqui, viu, Luiz? Só um momentinho. Deixa eu achar aqui no. Pronto, achei. Democracia na periferia capitalista. Está bem no começo aqui, Gui, da lista dos prints. Ah, ele falou que não subiu. Vai subir daqui a pouco. Então, ele está lançando esse livro que se chama Democracia na periferia capitalista, Impasses do Brasil. Está saindo pela editora Autêntica, onde o Luiz Felipe debate como que a gente chegou até aqui, né Luiz? E as possibilidades de sair dessa situação. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, a partir do teu livro, você fala você usa um termo chamado democracia menos que formal. Tem autores que usam um termo que é democracia iliberal, né? Quando as democracias já não são democracias a pleno vapor, né? Você acha que atualmente no Brasil, com Bolsonaro, a gente ainda vive uma democracia? Olha, Sinara, eu acho que a gente tem tido um retrocesso na nossa construção democrática muito forte, que o ponto de partida para esse retrocesso é o golpe de 2016, certo? E que deságua no Bolsonaro e do bolsonarismo. Por que eu falo que é uma democracia menos que formal? Porque se a gente pensa que a democracia é o governo do povo, né, com a igualdade política e tal, a nossa democracia nunca foi plena, né? Porque sempre teve grupos que tiveram mais força e a maioria da população menos força. Sim. Mas essa maioria da população, ela tinha instrumentos para fazer a sua voz ser ouvida, principalmente o instrumento eleitoral. Quer dizer, quando a gente tem esse ciclo dos governos do PT, o que esse ciclo mostra? Que as pessoas viram que existiam governos que podiam fazer políticas em benefício das maiorias e decidiam manter esses governos no poder para que essas políticas se perpetuassem. Então, é a democracia plena, é o povo governando? Não, porque os capitalistas sempre tiveram mais poder, porque os poderosos sempre tiveram mais poder. Mas a gente tinha uma democracia funcionando. Por que ela é menos que formal? Porque chegou um momento em que esses grupos poderosos disseram não. Não basta a gente tentar manipular a mídia, manipular a informação, colocar o dinheiro para tentar produzir os resultados eleitorais que a gente quer. Chega uma hora que o povo está escolhendo governantes que não nos agradam, vamos tirá-los. E daí tiraram a Dilma, sem nenhuma base. Porque, claro, o impeachment foi seguido formalmente, mas não tinha fundamento. A gente sabe disso, hoje está mais do que provado. Então, o que é? É um regime que já não quer dizer, a decisão popular pelo voto, que é o mínimo do mínimo da democracia, ela é tutelada. Chega sei lá, o grande capital, os chefes militares e dizem, não, isso não pode. Então, a gente está numa situação em que esses grupos estão exercendo um veto muito, muito forte. E daí chega a presidência um cara como Bolsonaro, que cumpre a Constituição quando quer, não cumpre. E as nossas instituições, elas reagem muito fracamente a ele. Quer dizer, ele se alinha com o Congresso e o Supremo está sempre tateando, né? O Supremo diz que não pode aqui, mas tolera outra coisa ali.
as medidas que tinham que ter sido tomadas pelos outros poderes contra o Bolsonaro, quer dizer, se tem alguém que merecia um impeachment na história desse país, é o Bolsonaro. Ele comete crime de responsabilidade todo dia. Ele é um presidente da República que prega em praça pública um golpe, que diz que não vai respeitar resultado de eleição. Exato. E assim, um governo, sabe, um governo desastroso, um governo que pega as instituições de Estado, pega, por exemplo, a FUNAI para trabalhar contra o seu propósito, que é a proteção dos povos indígenas. Pega a Fundação Palmares para trabalhar contra a igualdade racial. Pega o IBAMA para trabalhar contra o meio ambiente. Então, ele está subvertendo todas as instituições da República. E, para terminar, quer dizer, a lista seria muito longa, e um governo extremamente corrupto. A disfarçatez da corrupção nesse governo é um negócio impressionante. A gente tem um escândalo depois do outro, mas eles não se criam porque parece que não existe um interesse de levar as coisas até o final. Mas isso envolve a família do presidente, envolve o próprio presidente, envolve os ministros do presidente. Essa última agora, com esse Milton Ribeiro, é um negócio escandaloso. O Bolsonaro anunciando para o sujeito que a polícia vai atrás dele, quer dizer, dando informação privilegiada. É um negócio que o cara já tinha que ter caído. Mas, então, a gente tem um regime que não está funcionando direito. É isso, a gente tem, nesse momento, que tentar reconstruir a institucionalidade democrática no Brasil, porque ela foi severamente abalada. A gente está numa ditadura? Não está. Mas a gente pode chegar lá. Porque esse é o projeto declarado do Bolsonaro. É suspender as liberdades, é suspender os direitos, é instaurar um governo autoritário aberto, dele com o apoio das polícias, das milícias, das Forças Armadas. Então, se a gente não parar esse negócio agora, e a gente já assim, o nosso tempo a gente já deixou passar demais, mas tem que parar isso agora. A gente tem que derrotar esse cara com clareza, garantir a posse e o governo de um presidente democrático. Todo mundo sabe quem vai ser, esperamos, a partir de janeiro de 2023. Porque senão a gente vai chegar numa situação, acho, de irreversibilidade dos danos ao nosso aparato democrático. Você acha que, então, que essas falas do Bolsonaro ameaçadoras não são bravata? Né? Que tem um setor da esquerda que diz, isso é bravata. Você acha que não são bravata? Eu acho assim, em certa medida são bravatas. Mas, por outro lado, com essas bravatas, ele está tateando o terreno e tentando construir as condições para dar um golpe de verdade. Porque, assim, qual é o futuro do Bolsonaro fora do poder? O futuro do Bolsonaro fora do poder é a cadeia. Se as regras voltarem a vigorar nesse país, o cenário do Bolsonaro é a cadeia. Então, o que ele quer? Ele quer, se possível, permanecer no poder. Eu acho que hoje ele já sabe que é muito improvável que ele permaneça no poder pelo voto. O governo dele é desastroso. A gente tem esse negócio inacreditável, que é ter 27%, 28% que ainda votam nele depois disso tudo. Mas ele não vai recuperar uma maioria. Então, o plano A dele é tentar melar o processo eleitoral a fim de que ele consiga permanecer no poder sem as eleições. Eu não tenho dúvidas que, se ele tiver as condições para fazer isso, ele vai fazer. Tá? A gente não pode permitir que ele crie essas condições. A gente não pode permitir que ele continue se articulando com essa cúpula militar corrompida, da forma que ele está se articulando, sem nenhum tipo de resposta. A gente tem que garantir na sociedade a resistência a qualquer tentativa de golpe. A gente tem que pressionar a justiça para que ela haja. Se ele não conseguir isso, qual é a alternativa dele? É tentar manter um certo grau de capacidade de mobilização para que o novo governo não tenha coragem de puni-lo. Então, ele quer ser capaz de tumultuar o país permanentemente para evitar ter que responder por todos os seus malfeitos. E esses malfeitos são subversão das instituições, corrupção, negligência criminosa no cumprimento dos deveres como presidente. Ele não quer responder para isso. Então, se ele não conseguir permanecer no poder de alguma maneira, ele vai querer manter uma base muito radicalizada para tumultuar
a vida democrática do país quando ela tentar se retomar. Então, é muito sério. Quer dizer, às vezes a gente pensa, pô, que bacana, em outubro a gente ganha a eleição e pronto, nós conseguimos o que queríamos. Não, esse é o primeiro passo. A gente vai ter que lutar muito para extirpar da política brasileira essa praga que é o bolsonarismo. Porque eles não são um adversário político que tem ideias diferentes e que a gente discorda e discute. Sim. Eles estão tentando destruir a convivência democrática. Essa é a única forma de agir deles. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que ter mobilização, a gente vai ter que ter militância e a gente vai ter que buscar ter no próximo governo um governo que faça a lei funcionar de volta, ou seja, que barbaridades como as que o bolsonarismo comete sejam punidas. Porque eu acho que isso é um tipo de linguagem que a extrema-direita entende muito, né? Que é ser punida pelos seus atos, porque ela age sempre na ideia de que os seus adversários vão contemporizar, vão deixar passar, vão ser tolerantes, né? Porque é próprio da gente, uma visão democrática tolerável, mas tem coisas que são intoleráveis. Não dá para tolerar o que esse sujeito fez com a educação, com a ciência, com a saúde durante a pandemia, certo? Com a segurança alimentar do povo brasileiro, com a economia brasileira, com a estrutura do... Sabe? É intolerável. Tá fora do espaço da divergência democrática. Então, eu acho que a gente tem, assim, um desafio muito grande, porque eu acho que quando a direita brasileira resolveu tirar a Dilma e preparando o golpe de 2016 e soltou, abriu espaço para a extrema-direita, ela realmente abriu as portas do inferno na política. E foi um tiro no pé para ela, né? Porque você fala muito bem no livro que a crise é da democracia liberal, ou seja, atingiu eles no próprio pé, né? Porque abriu um terceiro espaço, né? Uma terceira via. A verdadeira terceira via foi essa do Bolsonaro, né? Pois é, porque eles acharam que, não, vamos colocar esses malucos aí na rua, que vão fazer uma pressão, vão colocar a esquerda meio contra a parede, e depois a gente assume o poder. Só que essa extrema-direita comeu o espaço deles, né? Exato. Veja só, o Dória não conseguiu ser candidato a presidente. Eles estão aí com essa candidatura fantasiosa numa Simone Tebet patinando em 1% das intenções de voto, quer dizer... por quê? Porque os governos do PT nunca foram governos esquerdistas, né? Sempre foram governos muito centristas, muito moderados, que buscavam simplesmente aumentar assim, o patamar de civilidade da vida brasileira. Não estavam enfrentando ninguém, muito pelo contrário, tinham todo o cuidado para evitar confrontos. Então, se eles vão classificar esses governos como sendo a ameaça comunista, onde é que o PSDB se coloca? Então estão dando espaço mesmo, para um discurso extremista. Eles não tinham discurso na rua. Era o discurso, então, esse discurso contra os pobres, contra as políticas sociais, né? Essa meritocracia bizarra de que quem recebe assistência estatal é vagabundo, essa coisa essa apologia da violência, né? Cada um tem uma arma. Esse era o espaço do discurso antipetista. Então, quando o PSDB, principalmente, PSDB e DEM, né, que eram a direita mais civilizada, resolvem abrir espaço para essas pessoas, eles estavam, na verdade, criando aqueles que queriam devorá-los. E foi o que aconteceu. Exatamente. Não sobrou a base social tucana. Certo? E eles estão, assim, numa crise assim, grave. Em outras circunstâncias, eu confesso que eu acharia até bom, né? Porque bacana, finalmente o PSDB está pagando pelos seus pecados. Infelizmente, no momento não dá nem para a gente se regozijar com isso. Por quê? Porque o espaço está sendo ocupado pelo que existe de pior, por gente que, enfim, está aí, né? Andando na trilha do fascismo, que é o Bolsonaro. Mas eles deram um tiro no pé. Olha só, a gente já está com a capa aí, né, Gui, do livro dele? Deixa eu mostrar para vocês a capa, se vocês procurarem nas livrarias. Eu estou adorando. Democracia na periferia capitalista, impasses do Brasil.
Olha só, eu vi que no livro me chamou a atenção que você coloca as fragilidades das democracias latino-americanas, sobretudo, no combate às desigualdades, né? Quer dizer, vem um governo que combate as desigualdades, aí já vem os golpes ou neogolpes, né? Como você chama, os golpes que têm sido dados, que a imprensa corporativa chama de intervenção constitucional, deposição constitucional. Eu acho tão interessante esses eufemismos, né, para chamar o que na verdade é um golpe. Essa contraposição, né, do combate à desigualdade com o golpe dá muito medo, né, Luiz Felipe? Quer dizer, toda vez que aparecer um governo num hemisfério, num continente tão desigual quanto o nosso, que queira combater as desigualdades, vão vir as tentativas de golpe? Vai ser sempre isso? Olha, Sinara, o que eu acho é assim, quando a gente fala em democracia prevê igualdade, né? Então, o que é democracia? Todas as pessoas têm igual direito de contribuir para produzir a nossa vida coletiva. O voto de todo mundo vale a mesma coisa. A democracia tem um caráter igualitário. Então, é claro que quando você tenta instaurar uma regra democrática numa sociedade muito desigual, vai haver tensão. O que eu acho é que, e a história do Brasil mostra isso, né? Se a gente pegar as nossas duas experiências democráticas, aquela que começou em 45 e foi interrompida pelo golpe de 64, e aquela que começou na década de 80, ali vão colocar 88, quando tem a Constituição, e que vai ser fraturada no golpe de 2016, tá? E que a gente ainda está tentando resgatar. Nesses dois períodos, existe claramente uma pedagogia, quer dizer, o eleitorado vai entendendo pouco a pouco que pode, por meio dessa forma de participação política tão pequena que é o voto, manifestar alguma preferência em favor de governantes que atendem melhor às suas necessidades. Certo? Então, se a gente observar a evolução do comportamento eleitoral, é isso, as pessoas vão entendendo. Então, a democracia, ela pressupõe a igualdade, porque todos os votos são iguais, todos os cidadãos têm o mesmo valor, mas ela também acaba, em médio prazo, promovendo a redução da desigualdade social, porque é difícil que no regime democrático não acabem triunfando políticas em favor da maioria pobre. É isso. O problema é que num país como o Brasil, nos países da América Latina em geral, a nossa elite, a nossa classe dominante, ela odeia igualdade, né? Ela tem uma alergia completa à igualdade. Eu acho que isso, em parte, porque ela é uma classe dominante muito fraca. Ela é uma classe dominante dominada, né? Porque internacionalmente ela está numa posição dominada. Ela não é autônoma. Ela depende do capitalismo internacional. Ela está subordinada ao capital internacional. Então, como é que ela se afirma? Ela se afirma pela desigualdade dentro do país. Então, qualquer medida para tornar o nosso ambiente social menos selvagem, para dar às pessoas um mínimo de dignidade de vida, um mínimo de horizonte de perspectivas, essa classe dominante já começa a ver como uma ameaça à sua situação privilegiada. E tem também o fato de que essa classe dominante ela gere uma economia muito pouco dinâmica, né? Quer dizer, boa parte da nossa capacidade de inserção no mercado internacional depende da depreciação do pagamento da mão de obra, da superexploração do trabalho. Na hora que você tem, por exemplo, uma medida simples como o Bolsa Família, que não é nada revolucionária, mas isso permite o quê? Que os trabalhadores tenham uma renda garantida e possam negociar o seu contrato de trabalho numa condição menos desfavorável. Então, sei lá, qualquer um de nós que tem contato com integrantes da nossa oligarquia rural, nossa, o Bolsa Família está fazendo as pessoas ficarem preguiçosas, elas não querem mais trabalhar pelo que a gente estava pagando antes para elas. Então, tudo isso gera uma dinâmica que vai afetando essas desigualdades que num país como o nosso são tão centrais para a reprodução do como ele é. Esses grupos, então, se movimentam para impedir que isso continue. Isso, infelizmente, é uma constante na nossa história.
A gente está condenado a isso? Eu acho que não, certo? Talvez que eu seja um eterno otimista, mas eu acho que não. Mas o que a gente tem que saber é que a gente tem que ter base social mobilizada para garantir a democracia sempre. Sim. A democracia, ela serve muito mais aos dominados do que aos dominantes. Então, os dominados têm que estar preparados, têm que estar mobilizados sempre para proteger a democracia, senão aqueles que têm mais recursos de poder, quando essa democracia começar a incomodá-los, vão tentar virar a mesa. Infelizmente, é isso que a nossa história mostra. Olha só, quero agradecer aqui a Olga Salomão, que mandou um super sticker aqui para a nossa live. Luiz Felipe, hoje teve uma notícia que me deixou muito, muito preocupada. Tá? O Ciro Gomes tinha feito uma crítica às Forças Armadas, criticando da conivência das Forças Armadas com o que aconteceu, com o que está acontecendo na Amazônia, né? Com o crime generalizado na Amazônia. A gente tem essa notícia aí, né, Gui? E ele foi, olha só, Ciro é atacado por ministro da Defesa e rebate, obedece ordens do comandante supremo. Em nota, Ministério da Defesa diz que entrará com notícia-crime, vejam só, notícia-crime contra pedetista por críticas à atuação de militares na Amazônia. Aí o Ciro respondeu, explicita o grau de politização do atual comando das Forças Armadas, diz Ciro. Por mais críticas que a gente tem ao Ciro, a gente precisa sair em defesa dele nesse momento, porque, eu até brinquei, a gente acaba fazendo piada para não chorar, né, Luiz? Eu até brinquei que a última vez que as Forças Armadas eram esse alecrim dourado, que ninguém pode criticar, foi na ditadura, né? Eu achei também essa informação de que eles vão processar o Ciro um negócio absurdo, quer dizer, uma tentativa de intimidação. E como você falou, eu não tenho nesse momento nenhuma simpatia pelo Ciro Gomes, acho que ele está fazendo um papel péssimo nessa campanha presidencial, assim como ele se mostrou muito aquém da posição que ele devia ter nas eleições de 2018. Mas, assim, é um absurdo que um candidato presidencial, que um político, e, na verdade, que qualquer cidadão não possa externar as suas críticas a qualquer instituição do Estado, inclusive as Forças Armadas. E, nesse caso, aliás, uma crítica evidente, porque a gente vê o que as Forças Armadas estão fazendo na Amazônia. Certo? Elas têm sabe, uma das poucas responsabilidades das Forças Armadas brasileiras claramente colocada é a defesa da nossa fronteira terrestre, especialmente no norte do país, e aquilo é uma peneira, quer dizer, a gente vê todo tipo de barbaridade, é o tráfico, é a mineração ilegal, é o genocídio dos povos indígenas, é a pesca ilegal, é a mineração ilegal, é a pecuária ilegal, e nada disso. Então, o que o Ciro falou não é nenhuma surpresa. O que eles querem é intimidar. E isso é muito sério, porque a gente tem visto. Isso é um dos problemas, eu acho, da nossa transição da ditadura para cá. A gente não foi capaz de enfrentar a questão dos militares da maneira como devia ter enfrentado. Quer dizer, a gente meio que... Os militares ficaram de perfil baixo por um tempo e a gente meio que preferiu esquecer. Mas são militares que não estão preparados para viver na democracia, que não aceitam a ideia de soberania popular, que não aceitam que eles servem ao Estado e não devem olhar para o governo que está ocupando o poder naquele momento. Eles continuam profundamente antipovo, eles têm um elitismo, né, de caserna contra a população trabalhadora do Brasil muito forte. E eles têm expressado isso, quer dizer, quando a gente pensa da crise final do governo Dilma para cá, qual é o comportamento dos militares? Eles começam de uma maneira mais sutil, mas depois vão saindo das sombras, vão pressionando o poder judiciário, vão mandando recados sobre o processo eleitoral, vão fazendo ameaças aos seus críticos, eles querem ser imputáveis, né? E vão ocupando, e isso é uma coisa gravíssima, porque a ocupação da parte civil do Estado brasileiro
pelos militares é um negócio gravíssimo. É um desvio de função, é um loteamento corrupto do Estado. Eles são uma espécie de centrão fardado, certo? Com esses espaços aí também para ter vantagens, para obter prebendas, para fazer negócios. A gente tem que enfrentar isso. É claro que não é fácil, mas a gente tem que enfrentar isso. A gente tem que intervir para ter forças armadas que sejam compatíveis com a democracia, para que elas não sejam sempre uma ameaça à democracia brasileira. Não é aceitável que a gente tenha comandantes militares que aceitam a tortura. Não é aceitável que a gente tenha comandantes militares que comemoram golpe militar. Exato. Que não tem compromisso com o regime democrático ao qual eles deveriam servir. Isso, assim, qualquer enfrentamento disso causa uma tensão no momento. Agora, não enfrentar permite criar um monstro que, em alguma hora, emerge. O que a gente tem visto aqui, assim, quer dizer, essa cúpula aí militar do governo Bolsonaro, o general Braga Neto, Augusto Heleno, o Vilas Boas, eles são os trogloditas, certo? Eles têm uma mentalidade completamente autoritária. Sim. Eles não aceitam a convivência com a diferença, eles não aceitam a convivência com a divergência. Sem contar, né, Luiz, que o general Heleno, desde o começo, incitou o garimpo ilegal em terras indígenas, porque ele ficava falando o tempo inteiro: os Yanomamis têm muita terra, aquela terra lá é muito grande para eles, e embaixo tem muito minério. Então, assim, isso não é conivência, né? O Ciro não tem razão quando ele fala em conivência? É claro, a declaração do Ciro é simplesmente o espelhamento daquilo que todo mundo está vendo. Exato. Então, assim, o que eles querem? Eles querem intimidar, certo? E é claro que eles intimidam, afinal, eles têm as armas, né? Então, e é por isso, exatamente porque eles são um corpo de funcionários públicos armados, é que é necessário ter uma consciência profissional muito forte para que eles não tentem intervir no funcionamento normal da política civil. Então, a gente vai ter... Sinara, assim, a gente tem milhões de coisas para enfrentar, mas essa é uma delas, certo? A gente tem que enfrentar a questão militar. A gente não pode ter uma democracia quando você tem meia dúzia de generais que acham que tutelam a vontade popular e que são intocáveis. A Lenita Quântica fez um superchat aqui para te perguntar. Luiz Felipe Miguel, por que, com tanta fome e miséria, ainda não houve uma convulsão social nesse desgoverno? Pois é, Lenita. Essa é uma boa pergunta, certo? A impressão que eu tenho, só fazendo um adendo, é que você até fala sobre a questão, no livro, você fala sobre a questão das pessoas nas ruas, as mobilizações nas ruas. O que eu penso, o que eu acho, que vejo, é que a esquerda saiu da rua e a direita tomou as ruas, né? Eu acho que a gente teve, e a gente é um agente amplo, certo? Eu acho que a esquerda, de maneira geral, não é só o PT, tá? A esquerda, de maneira geral, ela pôs uma fé muito grande na vigência do mecanismo eleitoral, certo? Quer dizer, como é que a gente se manifesta? A gente se manifesta, sobretudo, no processo eleitoral. Então, governos que fazem políticas populares vão ser reeleitos e está tudo bem. Só que o golpe de 2016 mostrou que o valor do mecanismo eleitoral ele pode ser suspenso quando entram outras forças. Né? E não é só o golpe de 2016. A gente tem que lembrar que teve o golpe de 2016, com toda a criminalização da esquerda que a conspiração Lava Jato colocou, sim, e com o impedimento da candidatura do Lula em 2018, que fez que a eleição de 2018 seja uma eleição pouco legítima, porque um candidato favorito foi impedido de concorrer por causa de uma conspiração judicial com apoio militar e com apoio da mídia, etc. Então, quer dizer, eu acho que é necessário que a gente volte a investir na organização e mobilização popular para a participação política além do processo eleitoral. Não é que o processo eleitoral não seja importante, óbvio que ele é importante, mas a gente tem que ter sindicato, a gente tem que ter associação de moradores, a gente tem que ter movimento social organizado
Então, acho que uma parte é isso. Quer dizer, eu acho que a esquerda ela ficou institucionalista demais. E Sim, deixou. parece. Você sabe que eu, quando comecei a minha carreira jornalística, foi em sindicato. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Muita gente no chat pedindo socorro para a nação Guarani Kaiowá, que está sendo atacado desde a madrugada. Maria Matos, nação Guarani Kaiowá pedindo socorro urgente, atacados desde a madrugada. Sueli Resistência, indígenas sendo assassinados nesse momento. Por favor, Sinara, pede ajuda. Sueli, eu me sinto completamente de mãos atadas aqui, vocês falando isso, porque realmente é desesperador ver os comentários de vocês aqui e sem poder fazer nada, né? É muito triste, né? Eu não sei o que fazer, sinceramente, gente. Não sei o que fazer. Impotência, né? A gente se sente impotente, né? Porque cadê a Polícia Federal? Cadê, sabe? Depois, quando alguém diz que eles são coniventes, eles processam. Eles processam. Mas eu acho que esse sentimento de impotência também é porque assim, a gente está assim, sofrendo retrocesso em todos os lados, né? É um negócio assim, a gente não tem para onde virar. Se a gente acompanha, por exemplo, a pauta do Congresso, todo dia tem uma coisa diferente. Se a gente vê o que está acontecendo no interior do Brasil, todo dia tem uma coisa diferente. Então, é retrocesso em direito trabalhista, é retrocesso na questão ambiental, é retrocesso nos direitos da população indígena, é retrocesso nos direitos das mulheres, é retrocesso na desnacionalização da economia, é retrocesso nas políticas antirracistas, em todos os lados ao mesmo tempo. Eu acho que... É desesperador. Quando a gente teve um governo de centro-esquerda, esse governo negociava cada avanço, né? Cada ponto era negociado para poder se... A direita chega no poder e ela ataca de todos os lados simultaneamente, sem nenhuma preocupação com discutir com a sociedade, com pactuar nada. E eles, é engraçado, porque durante o período do governo PT, quando a gente abria, por exemplo, a revista Veja, todo dia tinha uma matéria lá sobre o aparelhamento do Estado pelos governos do PT. Sim. O aparelhamento do Estado pela direita é um negócio impressionante. Pelos militares. Pelos militares, pelos milicianos, pelo clã Bolsonaro. Não existe nenhum critério. Eles colocam os peões deles, as pessoas mais desqualificadas, mais impressionantes, em todas as posições. Então, é difícil. Quer dizer, o que a gente pode fazer? Em quem que a gente pode confiar no Brasil hoje, quando a gente precisa de uma intervenção para impedir, por exemplo, uma violência que está acontecendo? Depende muito de sorte, de ter um funcionário público, certo, decente, naquela posição, porque a organização institucional ela foi corrompida pelo alto rapidamente nesses últimos anos. O que eu ia te falar, que eu comecei na imprensa sindical, trabalhei, meus primeiros estágios foram em 2 sindicatos, então quando o PT chega no poder, eu achei que os sindicatos iam ficar fortíssimos, né? Pelo contrário, eles deram uma pelegadazinha, né? Acho que é uma questão complicada, porque quando o PT chegou no poder, porque muitos sindicalistas chegaram ao poder, né? Muitas pessoas que vieram do movimento sindical foram ocupar posições no governo. Então, parecia que você tinha interlocutores, que você não precisava de mobilização, né? Você falava com pessoas que tinham algum grau de abertura para essas reivindicações, e daí foi dando uma reduzida no trabalho de mobilização de base. Mas tem uma coisa que eu queria só acrescentar, quer dizer, não é só o fato de que a esquerda está fora da rua, porque a gente poderia ter uma explosão social nesse país, com o grau de miséria que tem. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão cozinhando com álcool, estão cozinhando com lenha, as pessoas estão trocando proteína animal por qualquer coisa, as pessoas estão gastando dinheiro para comprar resto, como a gente vê todos os dias. Podia ter uma explosão social e não está tendo. Eu acho que também é porque a gente tem um profundo sentimento de derrota no país. Certo? Eu acho que esses últimos anos são um sentimento de derrota. Eu acho que esse discurso também, que se tornou dominante, faz que as pessoas elas introjetem assim
um sentimento de inutilidade, de passividade. Tem um elemento psicológico nesse avanço da extrema-direita. As pessoas se sentem derrotadas, elas se sentem sem ânimo nem para reagir, certo? Isso é muito sério, porque vamos dizer, uma mancha que está na alma do povo brasileiro nesses últimos tempos. A recuperação da nossa autoestima como povo também é uma tarefa que a gente vai precisar fazer, porque é muito triste ser brasileiro hoje, né? Nossa. Olha, o Léo está falando aqui, alô, Sina, Luiz Felipe Miguel é um dos intelectuais mais brilhantes do Brasil, as pensatas dele nas redes sociais são imperdíveis, ele está sempre ali, ainda gosta do Facebook, né? O Facebook está dando eu percebo que ele está dando uma revivida, né? Uma revivida. Eu queria te perguntar, Luiz, como que você vê nessa questão da defesa da democracia pelas instituições, o papel do ministro Alexandre de Moraes. Você acha que ele tem agido bem, de maneira correta? Como é que você avalia o papel do Alexandre? Pô, Sinara, essa pergunta é difícil. Porque todo mundo sabe como é que o Alexandre de Moraes chegou ao Supremo, certo? Pelas mãos de quem, em que circunstâncias. E, assim, eu não... Agora a gente não pode mais usar essa expressão de colocar a mão no fogo, a cara no fogo, né? Eu não vou colocar minha mão no fogo pelas convicções democráticas do Alexandre de Moraes, certo? E eu confesso que eu tenho certo receio de um excesso de poder de um judiciário que se mostrou tão pouco guardião da Constituição nesses últimos anos. Sim. Por outro lado, não dá para negar que, em vários momentos, o Alexandre de Moraes tem mostrado mais coragem e mais perspicácia do que outros dos seus colegas do Supremo. Sim. Certo? Porque a verdade, o que eu vejo é assim, o Bolsonaro tem feito tudo que tem feito. E o que a gente vê do Supremo? Convocação de jantar para aparar as arestas entre os poderes. Gente, não existe aparar arestas. Pactos com o Bolsonaro para ver se ele... Não existe pacto com o Bolsonaro, ele não leva isso a sério. Ele recua no momento para se proteger e no dia seguinte ele já está voltando a pregar golpe na rua, a falar todas as barbaridades que fala. Então, o que precisa para conter o Bolsonaro? Precisa de medidas que o atinjam. Precisa está disposto a gastar um pouco da munição institucional que os outros poderes têm. E isso o Alexandre de Moraes, em alguns momentos, tem feito. Mais do que a média dos outros ministros do Supremo. E talvez pela trajetória dele, né, como sujeito mais vinculado, então, a uma área criminal, etc., ele mostra alguma perspicácia também, entender mecanismos aí pelos quais o bolsonarismo se articula, certo? Ele tomou algumas medidas importantes para tentar cortar a fonte de financiamento do golpismo bolsonarista. Então, por incrível que pareça, com todas as minhas ressalvas, eu acho que nesse momento ele tem cumprido um papel positivo. Tá? Você sabe que tem um lado que eu meio temo, né? Porque ele, por exemplo, ao ser tão duro com pessoas como Alan dos Santos e tal, se ele não torna essas pessoas mártires, sabe? Porque o Alan dos Santos vive hoje lá nos Estados Unidos como foragido, o governo continua prestigiando ele. Outro dia teve até uma mulher, essa procuradora Tamea, não sei das quantas, que foi participar de um evento com ele. Eu não sei se isso não acaba servindo como promoção para essas pessoas, sabe, Luiz? Eu tenho um pouco de dúvida. Olha, talvez. O caso do Alan dos Santos é bem interessante mesmo, porque ele saiu por cima, né? Ele é um criminoso de sucesso, vamos dizer assim. Mas nem todos são assim, certo? Por exemplo,
outros agitadores bolsonaristas que foram atingidos por medidas judiciais, tipo a Sara Giromini. Giromini. Né? A Sara Giromini, ela colocou o rabo entre as pernas. Verdade. Certo? Porque uma parte desse pessoal aí, quer dizer, o Alan dos Santos é porque teve a estrutura para fugir para os Estados Unidos. Porque esse pessoal também é muito covarde, né? Eles podem ser mártires, mas eles não têm o estofo de mártir, né? Eles não querem isso. Eu acho que para boa parte deles existe um trânsito aí entre a convicção e a conveniência, né? Então, eu acho que boa parte dessas medidas elas tiveram uma repercussão positiva. O que me incomoda é o fato de que existe uma reação diferenciada quando o que está sendo atingido é a democracia, simplesmente, e quando está sendo atingido é a honra do Supremo Tribunal Federal. Parece que a reação é muito mais forte quando se atinge o Supremo Tribunal Federal do que quando se atinge qualquer outro setor. Isso eu acho que desabona as ações do Supremo, porque parecem relações simplesmente corporativas. Né? Nós não podemos ser criticados, senão a gente... Agora, outras barbaridades, a gente meio que faz vista grossa. Isso eu acho mais sério. Agora, eu não acredito que... Pelo menos, posso estar errado, frequentemente estou, mas eu não acredito que a produção de mártires seja exatamente um grande problema. Olha só, o César Fábio Miller comenta aqui que depois que o Barroso falou em golpe, o STF está mais macro. A Rosângela Andrade fala: Luiz Felipe, a fome está escancarada em toda parte. Há 2 dias socorri um homem na rua de casa que havia desmaiado de fome. Uma tragédia. Nossa, eu tenho visto mães com filhos catando no lixo. Nunca mais eu tinha visto essa cena. Mexendo no lixo para pegar coisas, sabe? Meninas com as mães. É um negócio chocante, porque, assim, o mínimo do mínimo que você pode querer, que eu acho que uma pessoa, assim, humana pode querer, é viver num país em que as pessoas não passem fome. Acho que isso é o básico, assim. E a gente, aos trancos e barrancos, com todas as limitações, a gente estava construindo isso. Eu tive muitas críticas aos governos do Lula e da Dilma, muitas críticas. Mas não dá para negar isso, certo? Existia esse horizonte como básico. E o Brasil escolheu jogar isso fora e voltar a recuar numa situação em que a gente tem dezenas de milhões de pessoas sem saber se vão ter comida na mesa no mesmo dia. Esse negócio, assim, eu acho assim, teve uma ilusão nossa também de que a gente tinha alcançado um certo grau de consenso sobre coisas básicas, né? Que a gente podia ter visões diferentes, umas pessoas têm uma compreensão mais socialista, outras pessoas defendem o capitalismo, e várias outras coisas. Mas que esse básico a gente tinha um consenso, que as pessoas deviam ter direitos, que as pessoas não deviam morrer de fome, que as pessoas deviam ter um horizonte na vida. A gente achava que isso estava consolidado e, na verdade, era uma ilusão, porque um discurso que é um discurso grotesco, né? Um discurso de completa falta de solidariedade com as outras pessoas, um discurso de cada um por si, um discurso de apologia à violência, um discurso que acha que o direito é um negócio que tem que ser negado. Esse discurso, de repente, ganhou um peso na sociedade brasileira que mostra que o pobre é pobre porque não se esforça. Nossa, que coisa horrível isso, né, gente? A criminalização da pobreza, né? A ideia de que isso é, inclusive, usado como uma forma de compensação psicológica, né? Às vezes a pessoa que está só um degrauzinho acima, ela vai dizer que ela tem um grande mérito e vai eliminar a solidariedade com os que estão um degrauzinho abaixo, uma completa falta de capacidade de entender o que as circunstâncias sociais fazem na vida das pessoas, né? Como se a pobreza não dependesse dos lugares onde você nasceu, do acesso a determinados bens e espaços que você teve,
do conjunto de oportunidades que foram dadas. Porque, senão, enfim, é uma visão primitiva do mundo social. Então, eu acho que a gente também tem que pensar isso. Quer dizer, é necessário fazer esse debate todos os dias na sociedade. É necessário, e é cada vez mais difícil, né, com essas bolhas das redes sociais, com esse ambiente que impede a discussão, com esse mundo aí da pós-verdade, em que as coisas mais absurdas vão sendo engolidas, mas a gente não pode ser, a gente tem que fazer isso, porque a base, eu acho, uma das bases, né, para a gente conseguir construir uma sociedade menos injusta, é esse reconhecimento que deveria ser praticamente unânime de que não dá para deixar as pessoas na miséria. Que um país que deixa as pessoas na miséria não tem vergonha na cara. É isso. A Salete Farias está falando aqui que existia humanidade. A Luci M fala: a Venezuela tem 28 milhões de habitantes e no Brasil tem 33 milhões passando fome, mais que a população na Venezuela. A Cláudia Chartres fala: vi um homem no caixa do supermercado ter que devolver um pé de alface porque o dinheiro não deu. Ele estava comprando um pacote de arroz e o alface. É o que está acontecendo todos os dias, que não tem quem ande numa cidade brasileira hoje que não veja o aumento da miséria exposta na rua, pessoas passando fome, pessoas pedindo, comércio fechando as portas, porque também tem essa coisa irracional, né? Você tem uma boa parte do pequeno empresariado que apoiou isso tudo, né? Porque estava contra os direitos trabalhistas, e agora esse pessoal está fechando, porque quem é que vai ser o público consumidor deles? Essa conta não fecha. Então tem que ter um pouco de raciocínio, quer dizer, essa coisa básica, a gente tem que ter uma economia que se movimente. Para isso a gente tem que ter pessoas com renda. Exato. Então o pequeno comerciante vai ser o primeiro a favor da política de aumento do salário mínimo. Claro! A Fernanda Cunha Pinheiro fala aqui: eu já tinha até me esquecido dessa cena de pessoas revirando lixo para achar comida. Em 2017 eu a vi pela primeira vez em 15 anos. E é direto, tem várias pessoas aqui comentando sobre isso. Luiz, a gente infelizmente está chegando no fim aqui. Eu ainda queria te perguntar mais uma coisinha rápida, que você tem chamado muita atenção, com razão, sobre a questão da preservação ambiental como bandeira inalienável da esquerda. Acho que o PT, de certa maneira, não foi tão bem, principalmente nos últimos governos, né, da Dilma, aquelas brigas com a Marina e tal. Como que você acha que um futuro governo Lula deve agir em relação à preservação do meio ambiente? Olha, Sinara, eu acho que a gente não pode mais colocar essa questão como secundária, como uma questão que vem depois. Eu ouvia muita gente dizendo: não, primeiro a gente vai resolver o problema dos pobres e depois vai pensar na preservação ambiental. Vai ser tarde se a gente for colocar dessa maneira. A gente tem que pensar na preservação ambiental agora, certo? Sim. Eu acho que a gente tem... eu não sou especialista nisso, tá? É um negócio extremamente complexo, mas a gente vai ter que priorizar em termos de políticas, em termos de verbas e em termos de negociação internacional, certo? Porque o que a gente está colocando em risco é a nossa própria sobrevivência, inclusive como espécie. Então, eu acho que tem que ter uma política de desmatamento zero nas áreas sensíveis do Brasil, que é a Amazônia, mas também é o Pantanal, parte do Cerrado, parte da Mata Atlântica. E isso só é possível se você tiver, de um lado, as forças da repressão do Estado agindo corretamente para impedir a grilagem, impedir o uso ilegal dessas terras, e, por outro lado, as forças do suporte social do Estado, dando condições de vida para que essas populações não mergulhem no desespero. Daí é claro que uma pessoa desesperada não vai pensar primeiro na preservação do meio ambiente. Isso tem que ser a prioridade. É uma prioridade, não sei que é a prioridade número 1, mas uma das prioridades número 1 de qualquer governo. Eu vejo, por causa do peso que está tendo, tanto internacionalmente quanto nacionalmente,
eu vejo uma sensibilidade maior das lideranças da esquerda brasileira hoje em relação a essa temática. O próprio presidente Lula tem feito declarações que colocam essa temática com mais prioridade do que teve nos governos dele. É claro que, por outro lado, vai ter uma série de pressões contrárias, né? Porque, enfim, a gente sabe como são os governos do Lula, que é aquele coração de mãe, vai entrando todo mundo na base de apoio. Mas isso tem que ser uma fronteira, quer dizer, não dá para ceder às pressões daqueles que são os aliados dos grileiros, dos matadores, dos pecuaristas irresponsáveis. E daí tem que ter uma conexão também com as forças internacionais. Eu acho que é claro que a soberania sobre a Amazônia é importante, mas, por outro lado, a soberania não significa que você não possa cobrar dos países ricos a parcela de ajuda que eles nos devem, porque essa preservação interessa para eles também. E eu acho que se a gente tiver uma diplomacia que seja uma diplomacia altiva, uma diplomacia independente, como a gente esteve sempre no Brasil, infelizmente agora não, mas se a gente tiver uma diplomacia dessa forma, a gente tem condições de negociar isso de uma maneira perfeitamente compatível com a manutenção da nossa soberania. Não há, suma, evidentemente não tenho receita, mas acho que isso a gente tem que ter clareza. Isso é uma prioridade. Isso não pode ser colocado de escanteio de forma nenhuma. E agenda mundial, né? Pelo amor de Deus. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu poderia ficar horas conversando com você, foi muito bom. Mostra de novo a capa do livro dele, Gui, para as pessoas comprarem, muito interessante para entender os rumos da democracia no Brasil. Luiz Felipe Miguel, Democracia na Periferia Capitalista, Impasses do Brasil Saindo pela Autêntica. É um livro de 370 páginas, não é grosso, não é difícil, tá? Compre para vocês entenderem como funciona. Ó, beijão, querido. Tchau, obrigada. Obrigado, foi um prazer estar aqui contigo.